Nesse vídeo a gente vai falar um pouco da vida de José, filho de Jacó. Todos os irmãos conhecem que José foi o filho amado por Jacó e recusado pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja porque o pai tratava melhor do que todos eles. E tentavam afastá-lo cada vez mais do seu pai. Mas vendo que isso não era muito possível, tramaram em tirar a própria vida do irmão. Então levaram o irmão para um deserto e lançaram dentro de uma cova e ali mataram uma ovelha, sujaram a roupa dele de sangue para dizer para o pai que José estava morto. Mas, como Deus tem tudo já programado, né? Ele vai passando um grupo de estrangeiros que captava escravos para revenda. Então, Judas induzia os irmãos a vendê-lo e não matá-lo. Então, ele é vendido e a partir desse momento, eles levam a roupa suja de José e vai dizer para o pai deles que um animal matou, consumiu e eles trouxeram a roupa com sangue para mostrar ao pai. Mas sendo que José já era escolhido de Deus para uma grande tarefa, e essa tarefa seria futuramente se tornar rei do Egito e fazer um trabalho de armazenamento de materiais para o consumo diário, porque haveria de ter um tempo seco, de 7 anos de seca. Antes teria 7 anos de bonança, de muita produtividade, mas posteriormente vinha 7 anos de seca, o qual não teria como germinar nenhuma semente e por isso não tinha fruto, não tinha alimento. Então José foi lançado, o escravo vendeu José para o Egito e no Egito a história de José continuou sendo bastante pesada. Nada fácil para José, né? Ele se demonstrou ser um bom homem, ser um homem honesto, um homem digno, né? A ponto de Faraó escolhê-lo para tomar conta de tudo aquilo que havia dentro da sua própria casa, menos envolvimento com a sua esposa. Então, José começou a fazer um trabalho com excelência, mas a esposa de Potifar se interessou por José, de tê-lo como homem. Então começou a persuadir José, e José sempre negando, até que um dia ela se aproximou mais forte de José e se ofereceu. Ele a recusou, dizendo para ela que ele estava ali para fazer todas as coisas, menos tocar nela. Aí ela fez aquela dissimulação que todo mundo conhece, rasgou os aventais e saiu gritando, dizendo que José tinha estrupado. Então, com muito pesar, com muita tristeza, Potifar lança José na prisão. E ali naquela prisão, José começou a usar a sua palavra, usar as suas orações com Deus, usar a palavra com Deus, a intimidade com Deus, e muitos daqueles presos começaram a se sentir dominados por José. E José acabou sendo o carcereiro-chefe daquela carceragem. Até que um dia houve uma história de dois servos do rei que estavam presos, um padeiro e um eunuco. Então
tiveram sonhos, José decifrou os sonhos, as histórias se tornou reais, o padeiro morreu e o copeiro voltou a servir o rei, até que chegou esse dia do sonho de Faraó, que ele teve um sonho, e esse sonho ele via 7 vacas gordas e 7 espigas de milho mirrada. Então ele chamou os seus sábios para decifrar o sonho e nenhum deles conseguiram decifrar. Aí então esse copeiro, José antes tinha dito para ele que quando chegasse no palácio não esquecesse dele. Mas Deus escolheu a hora certa para que ele rebelasse a favor de José. Então o que acontece? Nenhum deles decifrou o sonho. Aí o copeiro disse para o rei, na prisão tem um que decifra esse sonho, porque ele decifrou o meu sonho e o sonho do padeiro e tudo que ele falou aconteceu. Aí então Faraó manda chamar José. Aí chega lá, José decifra o sonho e Faraó fica abismado e entende que há realidade na explicação de José. Então José diz para ele, você tem que escolher uma pessoa de caráter, uma pessoa de bom entendimento, e para que possa comandar esses 7 anos de fartura e armazenar grãos, para que possa alimentar o povo nos outros 7 anos de seca. Então ele disse para José, onde eu vou encontrar um homem além de você? Você é o único homem capaz de fazer isso. Então José certamente agradece e a partir dali José começa a administrar aqueles 7 anos. Aí quando veio os 7 anos de vaca magra, né, que é as espigas mirradas, o povo adjacentes do Egito começaram a ter fome, porque não tinha o que comer e nem tinha nada armazenado. Então foi a hora que os irmãos disseram, vamos no Egito, porque o Egito está fornecendo alimento para aqueles que não têm. Então foram partir para o Egito. Aí quando chegaram lá, José reconheceram, mas manteve em sigilo e mandou que preparasse os animais com as cargas e devolvesse o dinheiro entre as cargas, para que eles, para testar, né, a fidelidade daquele povo, dos irmãos, se eles tinham se redimido daquele espírito violento. Então o que acontece? Quando eles chegaram em Jacó com o mantimento, foram descarregar e encontraram os valores que tinham levado para comprar o mantimento dentro das sacas. Então ficaram assustados com aquilo e Jacó mandou que guardassem aqueles valores e quando eles tivessem necessidade novamente, eles retornavam com aquele valor e mais um valor para trazer uma carga nova. Então, assim foi feito. E quando terminou aqueles alimentos que eles trouxeram, eles partiram novamente para o Egito. E ao chegar lá, José mais uma vez vai testá-los. Eles vão devolver o dinheiro, José vai atendê-los, mas vai reter um dos irmãos lá, para que eles tragam o irmão mais novo, que ficou com o pai. Então, com muito sacrifício, eles saíram dali. Então, eles reteram, não me engano, Judá, e os outros se retornaram, e aí convenceram o pai de liberar Benjamim, porque José queria ver Benjamim, o rei do Egito queria ver Benjamim e conhecê-lo também, e só depois ele vai liberar
Judá. Então o que acontece? O pai, com muito custo, liberou. E quando chegou lá, José já estava com tudo preparado, mandou preparar banquete, mandou preparar tudo para recebê-los e aí sim declarar para eles que ele era o irmão o qual eles venderam como escravo e hoje estava ali alimentando toda a família. Aí José vai, orienta para que eles voltem e pegam Jacó e toda a sua família. Toda a sua família. E então são recolhidos para o Egito e se tornam futuramente escravos do Egito. Mas esse foi o feito de José, foi o legado de José. Todos retornaram, todos foram perdoados e todos também pediram perdão e se sentiram perdoados por José e permaneceram no Egito. Essa é a história de José, o feito de José, que Deus escolheu ele para o benefício da matéria, benefício material, benefício da carne, enquanto Judá foi escolhido para a parte espiritual, para manter a linhagem que o levaria até Jesus. Muito obrigado pelo tempo de terem me ouvido e que todos ficam com essa palavra e tudo que eu estou dizendo aqui. Os irmãos podem buscar no livro de Gênesis, nos capítulos 45, nos capítulos 42, 43, 44, 45. Vai falar de todas essas benefícios de José, toda a história de José e para que Deus usou ele para esses fins. Muito obrigado, tenha uma boa tarde.